dia, pessoal, domingão, beleza pura? Vamos começar. Alô, por favor, Dona Maria está? Pegou a visão? Gabriel Pensador? Pessoal, queria falar sobre esse cara aqui, ó. Santo Agostinho, ou se você preferir, Agostinho de Hipona. Ele vai falar sobre um tema muito interessante, que tem a ver um pouco, né, sobre o que eu disse no meu último vídeo, né, o vídeo de agradecimento por 50 inscritos, sobre ter bons princípios. Só recapitulando, quando você tem bons princípios, quando é enxertado em você, aplicado em você, ensinado a você, né, desde a eternidade, desde novo, né, bons princípios, você tende, né, a raciocinar melhor, você tende a ter maior esclarecimento das coisas ao seu redor, uma melhor percepção, você entendeu? Você não diz coisas bobas, coisas fúteis, né? Você não faz coisas toscas, né? Você é mais elucidado, né? Você tem um melhor olhar, você tem um melhor julgar. Sua crítica é mais inteligente. Quando você tem bons princípios. Quando você não tem bons princípios, infelizmente, você tende a ser uma pessoa muito superficial, dizer coisas sem significado, usar palavras sem saber o significado das palavras. Isso, o autor... Deixa eu mostrar ele para vocês, pessoal. Vai estar pequeno, não sei se vai dar para mostrar para vocês a capa do livro aqui. Leviatã, Thomas Hobbes. É ele que vai dizer essa coisa de ter bons princípios, não é? Enfim, pessoal, ele chama de absurdo, né? Todas as palavras sem significação, sem sentido que você diz, ou quando você acha que conhece uma palavra, não é? E diz ela sem conhecer o significado, né? Você está dizendo um absurdo. Basicamente é isso que ele diz. Eu queria tratar aqui com vocês de duas coisas. Pessoal, eu sou estudante de filosofia, né? Estou no primeiro ano, estou aprendendo ainda, mas eu sempre gostei de filosofia, né? Eu leio livros de filosofia há anos, né? Já li bastante deles. E você vai desenvolvendo um pouco o seu raciocínio, a sua maneira de pensar, a sua maneira de enxergar, não é? Isso é bom, mas também traz seus efeitos colaterais, né? Vamos dizer assim. Salomão, filho de Davi, eu não lembro se é em Provérbios ou se é em Eclesiastes, que ele vai dizer, olha, procura obter conhecimento, mas quanto maior o saber, né, maior o sofrimento. O que ele quer dizer é que quanto mais você tem percepção das coisas ao redor, né, você mais percebe, né, que as coisas que acontecem ao teu redor são mais. No mundo que nós vivemos, né, podemos dizer que há muitas coisas ruins, e você, por ter uma percepção, um olhar mais aguçado, uma visão mais aberta, vamos dizer assim, você tende, né, a observar, a ver a maldade que é praticada no mundo, e isso te traz um certo sofrimento, entendeu? Esse autor que eu acabei de mostrar para vocês aqui no Kindle, Thomas Hobbes, no seu livro Leviatã, ele vai falar o seguinte, eu tinha anotado aqui, né, no meu bloco de notas, que, por exemplo, né, quando você traz um raciocínio, né, você discorre sobre algo cujo fundamento ele é falso, cujo fundamento ele está alicerçado na areia, né, o que eu quero dizer é que essa construção ela acaba se tornando nula, né, aquilo que Cristo diz, né, que a construção é edificada sobre a areia, né, ela desmorona. Da mesma forma, quando você constrói toda uma argumentação em cima de fundamentos falsos. Por exemplo, vamos falar aqui, eu sei que talvez você não acredita em Deus, não acredita em Cristo, né? Mas deixa a religião de lado e venha raciocinar comigo aqui. Por exemplo, né? Tem gente que acredita em Cristo e tem gente que não acredita em Cristo, né? Beleza. Antigamente, vamos partir do lado dos gregos. Os gregos, eles levantavam o raciocínio deles, né, a criação do mundo, a origem das coisas, partindo do princípio, né, que a divindade os tinha criado. E quando você chega na Bíblia, também vai dizer que a divindade criou tudo que existe. Então, entre você pega os gregos e pega o cristianismo, o pensamento grego e o pensamento cristão, há a figura da divindade ali, criando todas as coisas, né, o mundo é que nós conhecemos. Você percebe que, por exemplo, mesmo que a fundamentação aqui dos gregos, mesmo que a ideia dos gregos
não vou dizer a fundamentação, né? Porque a fundamentação é a divindade, mas a construção em cima dessa fundamentação que é a divindade, ela foi uma construção, um edifício errado. Vamos dizer que os gregos construíram, né, o edifício, o prédio, a construção deles torta. E o cristianismo construiu a edificação deles reta. Pegou a visão? Né? O fundamento está correto. Né? O fundamento que é a divindade, Aqui é Zeus, acho que não foi Zeus, né? Foi outra divindade lá que eu não estou lembrado não. Né? Mas a fundamentação está correta, né? Que foi a divindade, mas a construção de um ficou boa, a construção do outro ficou torta, né? Entendeu? Mas eles estavam meio que no caminho, né? Não estava tão, vamos dizer assim, tão distante, né, o raciocínio deles. Estava indo bem. Esse aqui a construção estava torta, mas se reformulasse, né, esse raciocínio aqui, partisse do princípio, porque o princípio está correto, né, a fundamentação, que é a divindade. Se demolisse aqui e viesse construir de novo, talvez, né, chegaria a um acordo, um raciocínio... E aí, pessoal? Voltou. Tem um raciocínio correto, vamos dizer assim. Agora, quando chega mais para a modernidade, aí já tirou a divindade, Cristo, né, Deus, do fundamento. O fundamento é o raciocínio humano, a razão humana. Né? E essa razão humana diz que não pode ter sido a divindade que criou tudo que existe, que o mundo não surgiu a partir da vontade da divindade, do poder da divindade. Né? Então, uma explicação que essas pessoas que defendem que tudo que existe surgiu de alguma maneira misteriosa, parte do princípio que não tem fundamento. Você entende o que eu quero dizer? Aqui no cristianismo tem um fundamento. Nos gregos também aqui tinha um fundamento, que era a divindade. Quando chega aqui na modernidade, não tem mais fundamento, só tem a construção. Entendeu? Porque aqui na modernidade, vamos dizer, os ateus, ou quem não acredita na divindade, né, coloca a existência de tudo que há a partir do acidente. E o acidente, em anos e anos e anos, bilhões e bilhões de anos, não é fundamento, é apenas já parte da construção, uma construção sem fundamento. Entendeu? Entende o que eu quero dizer? Não sei se eu não sou muito bom, pessoal, em explicar, também não sou muito eloquente, mas eu tento passar da forma simples, né? Tento passar para vocês aqui um papo reto, né? Sem edição, sem muito cortes no vídeo, né? É mais um raciocinar aqui com vocês, beleza? Eu fiz um vídeo esses dias atrás, né? Um agradecimento de 50 inscritos, hoje eu estou com 52 inscritos. E bora lá, pessoal. Pegou a visão? E outro ponto que eu queria tratar com vocês também aqui é a questão do Poço das Memórias, né? Que o Santo Agostinho aqui, ele vai escrever no seu livro 10. No livro 10, isso mesmo. Ele vai basicamente dizer, olha, ele vai enaltecer, ele se impressiona, né, com a memória do ser humano, com a memória das pessoas. De maneira resumida, pessoal, se você tiver oportunidade, acho que... Esse aqui eu comprei o livro físico, né? Tava barato, eu comprei, que geralmente eu leio no Kindle. Ele vai falar basicamente que a memória a memória nossa, né? É tudo... Como que eu posso dizer? Pensa num poço, uma cacimba, um poço, né? E tudo aquilo que você conhece, que você vem até uma percepção, se torna um tipo de arquivo, um tipo de imagem. E todo esse conhecimento, essa imagem, esse conhecimento que você adquiriu, vai para um poço. Né? Ou pensa na memória como um grande computador, um grande data center. Não é um poço, é mais simples, né? E tudo aquilo que você aprende, o cheiro, o sabor, as lembranças, tudo aquilo vai para esse poço. Né? E desde o começo da tua vida, tudo aquilo que você foi aprendendo, né, foi para esse poço. Então... Eu estou raciocinando, pessoal, estou fazendo uma metáforazinha aqui. Desde a sua tenra idade, tudo aquilo foi pro poço das memórias. Então não é de se admirar, por exemplo, que aquilo que você
lembra quando você tinha 5, 6 anos, 7 anos, tá lá no fundo desse poço. Então não é de se admirar que você tenha uma certa dificuldade de buscar essas memórias, né? E aquilo que é mais recente, que está em cima aqui dessa pilha de lembranças, é mais fácil de puxar, né? Porque está por cima, entende? Então ele trata a memória sobre isso. E eu sei, né, pessoal, que eu tratei de um tema aqui bem desse poço das memórias de Santo Agostinho, bem superficial, né? Mas é só para aguçar um pouco a tua curiosidade para ir buscar mais a fundo. Tá no livro 10 de Santo Agostinho, né? No seu livro Confissões. Entendeu, pessoal? É muito interessante a profundidade que esses autores antigos buscavam saber, buscavam conhecimento de um determinado tema. Entendeu? E na Bíblia fala o seguinte, né? Que tá lá no Salmo 139, se não me engano. Né, que fala, olha, antes que eu fale alguma coisa, né, Deus, ele já conhece aquilo que eu vou dizer. Né, e uma coisa interessante é que tanto Santo Agostinho quanto o Thomas Hobbes, ele vai falar o seguinte, olha, o raciocínio, né, ele é construído a partir de palavras, né, você tem que saber uma linguagem para construir o seu raciocínio. Não existe raciocínio sem uma linguagem. Você raciocina a partir de uma linguagem, né? Nós somos brasileiros, então raciocinamos a partir da língua portuguesa, não é? E o que acontece? O que é um conversar, um raciocínio, né? O falar, o pronunciar. Não é uma palavra seguida de outra palavra. Não é isso? Você coloca uma palavra e consequentemente, a primeira vai meio que puxando o trenzinho com os vagões, e os vagões são as palavras, vai formando as frases, o raciocínio e assim por diante. Pois bem, ele vai dizer que, olha, o Santo Agostinho também, ele concordava, o Santo Agostinho e o Thomas Hobbes, né? Eles têm esse mesmo raciocínio, pensamento a partir da formação das palavras, né? Do linguajar. Ele, trazendo isso para aqueles que Cristo conhece o nosso falar, nosso pensar, antes mesmo de a gente pronunciar qualquer palavra, ele já sabe tudo que vamos falar, porque eu penso no seguinte, né? Como tudo é memória, tudo que você conhece é memória, a sua língua, as suas palavras, o que vai dizer, tudo sai desse pulso misterioso das memórias, entendeu? Então, quando a palavra está se formando aqui, ó, é como se Deus estivesse sentado na boca desse poço, ao redor desse poço, ele só olhando ali, né, olhando para dentro do poço, sabe, se formando as frases, né? Então eu sei, pessoal, estou viajando na maionese aqui, né? Mas eu tô só pensando mesmo aqui com vocês, só para esclarecer, né, aumentar aí a criatividade, né? Então, quando a palavra sai da boca, né, e você pronuncia as palavras, é como se Deus já soubesse de antemão, antes de você, porque estava olhando ali para o poço das suas memórias, né, a formação daquilo que você ia dizer, entendeu? E por que Deus está ali? Olha, outra coisa, pessoal, pensa no seguinte, você há de concordar comigo que o construtor, ele conhece a casa, né, porque foi ele que construiu. Então, se nós partirmos do princípio que Deus fez o ser humano, então ele conhece, né, cada pedaço do ser humano. Então logicamente ele vai saber, né, onde fica localizado esse poço das memórias que estamos dizendo aí. Porque eu sei, pessoal, que o poço das memórias, eu estou viajando na maionese aqui, né? Mas não podemos negar que a memória fica guardada em algum lugar da nossa cabeça. Não é isso? Então Deus conhece, então ele vê ali a formação das palavras, né? Então é como se ele já tivesse sentado em algum lugar só olhando ali, né? Cuidando da formação das palavras antes de sair da nossa boca. Beleza, pessoal, viajei muito na maionese, né? Mas era isso aí que eu queria conversar com vocês. Beleza, espero que curtem, né? E que eu espero ter ajudado a esclarecer, né, abrir um pouco mais a sua mente, o seu olhar, né, porque esse mundo aqui da filosofia, né, te ajuda, né, a pensar um pouco mais profundo, mergulhar um pouco mais, né, sair da superficialidade, do raciocínio, do entendimento e mergulhar um pouquinho mais,
Beleza, pessoal? Um grande abraço e fiquem todos com Deus e bora!